Rapaziada, quero trazer para vocês aqui esse podcast do Fouad Abiad, o podcast que ele fez aí junto com o Mike Sommerfeld. Foi um baita de um podcast e o Mike Sommerfeld contou ali muito dele mesmo. A gente pôde conhecer um pouco melhor e eu gostei muito do que eu vi, cara. Não tenho o que falar desse cara. Algumas coisas foram explicadas e a primeira delas é a questão da altura. Muita gente pergunta, né, da altura, do peso, que ele colocou uma cacetada de peso. E ele começa falando que ele competia com 91 quilos, que ele tinha como limite ali 92. Então ele não podia ter um off-season, ele ficava sempre comendo 3.000 calorias o ano todo. E aí, um tempo atrás, vocês bem lembram, eles mudaram, eles aumentaram o limite de peso. E junto com isso, ele explica também que tem uma coluna muito arqueada, uma cifose muito grande ali, alguma coisa assim. E ele procurou um médico lá em Dubai e o médico falou para ele, cara, se você fizer alongamento, tratamento, um pilatezinho, você consegue aumentar a sua altura. E aí vale explicar, galera, para vocês esse lance de, vai aumentar, alongar, aumenta a altura. Depende do caso. Vou usar essa imagem aqui para ilustrar para vocês. Então imagine um cara que tem uma postura perfeita, coluna perfeitamente alinhada, e um cara que tem uma curvatura muito maior aqui na região da lordose, uma curvatura maior aqui na torácica, que é a cifose. Nesse caso aqui, se o cara começar a se alongar e fizer mobilidade, pilates, alguma coisa assim, ele vai sair desse estado para esse estado aqui da esquerda. Consequentemente, ele vai ganhar alguns centímetros de altura. Foi o caso do Mike. E teria sido o caso do Horse também, que tem uma curva de cifose aqui meio acentuada, que é um dos fatores, inclusive, que atrapalha um pouco aí o desenvolvimento das costas dele. Mas não quer dizer que toda a pessoa só de se alongar vai ganhar altura, alguma coisa assim, que uma pessoa com postura normal vai fazer isso. Não vai acontecer nada. Então, naquele momento que o limite de peso foi aumentado, alguns atletas, um deles o Mike Sommerfeld, que podiam ali dar uma forçadinha, melhorar sua postura, eles poderiam ter um aumento duplo de limite, porque aumentaria primeiro o limite de peso em libras ou quilos para a categoria de altura que ele tinha, e aí ele estaria motivado a subir uma divisão de altura e aumentar mais ainda. Por isso, o Mike Sommerfeld ganhou uma margem de 6,5 kg, de 13 e 14 libras. Mesma coisa aconteceu com o Ruff Diesel, mesma situação. E com isso em mente, e aí foi a virada de chave da carreira do Mike Sommerfeld, essa possibilidade de colocar 6,5 kg a mais devido à mudança da regra do limite de peso e também as suas mudanças posturais que lhe garantiriam a mudança de divisão de altura, o Neil Hill decidiu que era hora de fazer um off pesadão e buscar colocar o máximo de músculo que ele podia colocar ali nos próximos 4 meses. E com isso ele conseguiu subir ali no off 70 libras, uns 30 e poucos quilos. E ele acabou segurando 14 ou 15 libras de peso ali, que são exatamente os 6,5 kg, 7 kg de peso de músculo que ele adicionou no físico dele. Por isso que ele cresceu tanto e evoluiu tanto. Ele explica que isso aí foi possível, aqui ó, mais um ponto que é muito legal da gente ver, que eu venho falando, a galera fala, é indireta pro Ramon. Não é, cara, é até uma direta, pra entender, pra gente comparar realmente um cara que tá fazendo tudo, mas tudo que tá ao alcance dele, tudo que ele pode, sacrificando-se ao máximo. Ele fala que ele ficou quase 4 meses isolado lá em Dubai, vivendo somente como atleta de fisiculturismo, onde ele tinha tudo à disposição, ele comia os alimentos de melhor qualidade, treinava 2 vezes por dia, só dormia, descansava e treinava. Então a gente entende que essas evoluções bizarras, esse salto de qualidade que um cara como Mike Sommerfeld dá, não é à toa, envolve sacrifício, envolve trabalho e ele tá fazendo o máximo que ele pode fazer. Por isso que a gente tá vendo o máximo resultado em um salto tão grande assim. Ele explica também que nessa fase aí, o estresse dele foi reduzido absurdamente. O Fouad também pergunta como que foi pro Mike Sommerfeld pular do top 10 para alguém que venceu algumas poses do Sebum. Foi bizarro. E o Mike fez uma analogia com Star Wars, porque é uma batalha incrível, que nem parecia real, parecia um filme para ele, deve ser uma loucura isso aí. O Fouad também pergunta se ele queria muito vencer o Sebum no Olympia 2024 e responde que não. Eu não queria vencer o Chris Bumstead.
E ele explica o seguinte, que depois do Olímpia ele ganhou mais de 300 mil seguidores, milhares de mensagens chegavam por semana, ele ficou respondendo o máximo que ele podia, muitos convites para seminários e várias propostas de patrocínio extremamente bem pagos. Isso tudo chegou num ponto dele não saber nem como proceder na situação. Foi aí que ele pediu uma ajuda pro Sebum, falou, brother, me dá uma força aqui que eu tô sendo, não sei o que fazer. Sebum aconselhou, falou assim, segue seu coração, tome boas decisões, etc. E vendo tudo isso, ele falou assim, cara, eu não fui capaz de administrar esse negócio todo e eu entendi que eu não estava pronto para ser um campeão, porque um campeão não é apenas aquele que tem mais troféus, mas é um campeão em diferentes aspectos da vida, que consegue gerenciar isso tudo como um todo, a carreira, o esporte, além de ser um grande embaixador do esporte, ser pai, marido, etc, etc. Ele não estava pronto para isso acontecer. Uma humildade muito grande dele falar isso. Mas agora ele fala que se ele ganhar o Olympia Arnold, ele está mais que preparado, ele tem uma equipe a seu redor e ele sabe que o que fazer caso ele vença o show. Sobre o Arnold, ele fala que não tem muito um favorito, que tem muita gente boa na lista. Ele também fala aqui de uma doença genética que quase matou ele 6 anos atrás. Ele tem um problema no fígado e basicamente o corpo dele não é capaz de produzir hemoglobina de maneira adequada, e toda vez que um glóbulo vermelho dele se quebra em pedaços, ele se transforma em uma toxina no seu fígado e o seu fígado vai ficando sobrecarregado. Mas pro final da conversa, ele fala aqui que está a 5 dias do Arnold, mas 7 dias atrás ele teve uma intoxicação alimentar, onde ele estava basicamente cagando água. Não conseguia comer, não conseguia treinar, estava tendo câimbras horríveis, só que ele não se importou e continuou o trabalho. O Fouad perguntou de onde veio essa tranquilidade toda e ele falou assim, cara, eu não sei. Talvez seja por entender que tem coisas que eu não possa mudar e me preocupar com elas não vai ajudar tanto. Ele termina dizendo que depois do Arnold ele tem pretensão apenas de competir no Olímpia e durante esse tempo ele vai cuidar para ser um grande embaixador do esporte. E ele pretende voltar mais para o México, que é um país incrível, mas que precisa melhorar bastante na questão de bodybuilding. Lembrando vocês que ele já tem a vaga garantida para o Olímpia por ter ficado em segundo lugar ano passado. E mesmo que ele não vença o Arnold, ele tem vaga garantida. Então vamos continuar acompanhando. Baita entrevista, onde o cara mostrou uma maturidade absurda. Muito bom poder ouvir esse tipo de coisa e a gente ter mais informações para entender onde que está nesse momento Mike Sommerfeld. E olha, o Kaique postou coisa nova aqui hoje, hein? Ó, os pump que tá no quadríceps dele ali, a musculatura muito arredondada. Na legenda ele coloca algo simples. Menos de 11 semanas pro campeonato. Fizemos um podcast com o Kaique ontem, foi muito legal, falamos sobre bastante coisa. Se você não viu ainda, vale a pena assistir, cara, porque foi muito jóia. 1 horinha aí de podcast para salvar seu cardio. E nos stories ele postou também aqui, ó, mostrou um pouco mais aqui, deixa eu puxar. Pronto. Essa região de peitoral, braço, trapézio dele é muito arredondada, muito cortada, tá muito definida. Nessa iluminação aqui ficou bem legal. Cortes bem profundos nas pernas. Vamos aguardando, né, cara? Com muita ansiedade e muito otimismo a estreia do Kaique na Classic. Só queria rapidamente aqui lembrar vocês que eu tô relançando meu curso de montagem e periodização de treinamento. Eu vou abrir o carrinho com valor promocional no dia 7 de março às 13 horas. O link falando mais do curso, falando sobre valores, o conteúdo e com um formuláriozinho de inscrição para receber o link do carrinho no dia que abrir e conseguir comprar com até 60% off, tá na descrição. E eu quero mostrar agora para você uns trechinhos de algumas aulas que são informações importantes e que valem por si só várias vezes o valor do curso, olha só. E aí a gente vai aumentar o volume desse grupo muscular, avaliar, checar a execução, se não piora, se aumentando o volume de treino, ele consegue manter a qualidade de execução ao longo do treino todo. Acabou o mesociclo? Reavalia. São poucos resultados, é mínimo, mas você consegue ter alguma coisa. E a gente tem o máximo volume recuperável, que é o máximo volume que você vai fazer durante uma semana de um microciclo e ainda assim conseguir se recuperar. Então a gente jogando para esse gráfico aqui, ó, o que a gente quer sempre ficar aqui, ó, entre o mínimo volume efetivo e o máximo volume recuperável. Esse intervalo é o intervalo ideal do número de
séries dentro do seu microciclo. Vamos descobrir como determinar esses volumes para o seu cliente. E aí eu vou utilizar... Então vocês viram, tem sim muito mais a minha experiência de atleta de nível mundial de powerlifting natural e mais de 20 anos de treinamento, tudo mastigado para você aí que é profissional, elevar o seu valor, acelerar os resultados do seu cliente. E para você que só treina, não quer mais pagar consultoria e quer montar o seu próprio treino, essa é a oportunidade ideal para vocês. Mais uma vez, o link para se cadastrar tá aqui. Corre, não perde tempo, porque já tem muita gente cadastrada. Eu tô muito feliz com o resultado e eu espero vocês lá.